O presidente do Fluminense, o senhor Mário Bittencourt, que é colado aos amarelos aqui no Vasco da Gama, ao grupo Sempre Vasco, amigo pessoal do Edmundo, do Júlio Brandt e de vários outros integrantes da Sempre Vasco, que se meteu nas eleições do Vasco quando veio em um pronunciamento na Flu TV dizer que no Fluminense não ia acontecer o que aconteceu no Vasco, esse desrespeito, essa judicialização, essa briga desleal pelo poder. Esse carinha aí, que na sua campanha prometeu eleição online para os eleitores, lutou, falou de eleição online durante os seus 2 anos de mandato, e agora chegando em 2022 que vão ter eleições no Fluminense, ele começa a dar sinais de que não vai acontecer eleições online no Fluminense. Veja bem, a sacanagem que fizeram com o Vasco no Rio de Janeiro, né? O Flamengo teve eleições totalmente presencial e agora o Mário Bittencourt, presidente aí amarelo do Fluminense, talvez não vá fazer eleições online também lá no Tricolor das Laranjeiras. É como diz aquele ditado, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. As pessoas inventarem uma bandeira que é nossa, a bandeira do voto online é nossa. É uma proposta nossa e que a gente está trabalhando para realizar. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando obviamente com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @vascaínocerrado lá no Instagram. Vamos falar aqui nesse vídeo de domingo a respeito de eleições, porque o futebol tá parado, não tem a mínima condição da gente falar do departamento de futebol do Vasco, que está estagnado. Estamos fazendo vídeo durante a semana toda. Cadê as contratações? Cadê o planejamento para 2022? Uma semana inteira se passou e cadê o técnico do Vasco que ia ser apresentado essa semana? Nem chegou de viagem, o coordenador técnico tá viajando. Cadê? O que vão fazer para 2022? Então, como não tem como falar de política, porque esses canalhas só estão aí por causa da maior sacanagem que eu já vi na minha vida com relação à eleição, ao que fizeram com a eleição do dia 7, né? E eu acho engraçado, tem gente que vem aqui falar assim, você defende demais o Leva esse ano, você puxa saco demais desse projeto Somamos. Porra, tu tá satisfeito com a desgraça que virou o Vasco? Você tá satisfeito aí com o Vasco sem nem ter um planejamento para jogar uma segunda Série B? Derrubaram o Vasco para a segunda divisão, repetiram o Vasco nessa segunda divisão e pelo andar da carruagem vão levar o Vasco para a terceira divisão? Você tá feliz? Você tá satisfeito? Tem alguma notícia maravilhosa aqui pra gente abrir canal, vídeo para ficar falando? Até os caras que ficavam falando da Carol Pfeiffer aí pararam de falar, porque não tem mais nem sentido ficar falando aí de notícias que não vão acontecer ou que não traz uma esperança ou uma perspectiva de algo diferente com essa gestão de canalhas dentro do clube. Falando em canalhas, tá aí o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, que é colado com a Sempre Vasco, amigo do Júlio Brandt, amigo do Edmundo, que ontem publicou uma mensagem dizendo que está preocupado com o caminho que o Vasco está tomando, com as coisas que estão acontecendo no Vasco. Ele que é um dos propulsores, né, um dos caras que fizeram a Sempre Vasco acontecer, tá aí essa bomba amarela que está destruindo o Vasco da Gama. E aí, o seu Mário Bittencourt, que tinha prometido, daqui a pouco eu vou trazer o vídeo dele na íntegra, ele detonando a eleição do Vasco, falando que é judicializada, da covardia, de não sei o quê, um monte de potoquinha já, porque ele falou isso antes de um julgamento importante
no judiciário aí do Rio de Janeiro, mas tudo amarrado para fuder com o Vasco, né? Aí saiu uma matéria agora, ó, veja bem, o cara fez uma promessa de campanha que lá no Fluminense ia ser eleições online o tempo todinho, veio fazer esse pronunciamento e saiu uma matéria dizendo que essa eleição online só pode acontecer ou só deve acontecer numa próxima eleição, porque ela não está de acordo com o estatuto do Fluminense. Olha só, gente, uma eleição que não está de acordo com o estatuto do clube. No Vasco estava, e mesmo assim a gente teve que engolir essa sacanagem que aconteceu no clube. Olha a matéria que diz o seguinte: como era esperado, a não resposta do presidente do Conselho Deliberativo, Braz Mussola, sobre a possibilidade de implementação do voto online após a notificação extrajudicial renderá uma batalha nos tribunais, seu boca grande. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Aqui não vai para os tribunais, já está judicializada e olha que a eleição só é em dezembro do ano que vem. Então, nos tribunais, o Netflix obteve em primeira mão o documento do Fluminense, o Fluminense só deve receber oficialmente os arquivos em janeiro e terá 15 dias úteis para responder. Essa interpelação não obriga a implementação do voto online. Cabe ressaltar, a ideia é constituir prova, já que o presidente do CD não respondeu. Caso o Fluminense não responda também, o clube terá uma prova negativa contra si. Sendo assim, não havendo sinalização de nada, a instituição poderá sofrer com uma série de ações futuras. Judicialização, né? Ainda tá aqui, ó, o presidente Mário Bittencourt e seguidores que tinham em pauta como promessa de campanha alegam que o tema compete ao Conselho Deliberativo, não ao mandatário do clube, e que seria casuísmo fazer agora nesta eleição, ou seja, precisa ser aprovada para valer a partir da próxima gestão. Uma empresa que faz gerenciamento do voto online foi procurada pelo Fluminense no primeiro semestre. Eles ainda estão buscando informações. A base de apoio de Bittencourt diz que precisa esperar para que o martelo seja batido. Bittencourt informou há alguns meses que já foram iniciados estudos técnicos sobre a melhor forma de realizar o pleito, mas que o ponto principal é a viabilidade legal. O mandatário tricolor entende que essa situação deve ser apresentada ao CD para em seguida ser realizada uma Assembleia Geral, convocar uma Assembleia Geral para ver se aprova essa eleição online. Para o dirigente, o ponto a ser analisado é o voto à distância, por ser considerado voto por procuração, uma vez que o eleitor teria que receber uma senha, o que não é permitido pelo atual estatuto. Então tá aí o presidente do Fluminense dando para trás com relação às eleições online no clube. Vou deixar agora na íntegra quando ele se meteu nas eleições do Vasco e depois eu vou trazer para você um outro vídeo que mostra que ele está em desacordo com a realidade do estatuto do Fluminense, que ainda tem um agravante, ele permite sim eleições, ou que seja discutido e feita eleições online no clube. Segue aí. Eu estou fazendo essa fala aqui porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. Judicialização, candidato, urna 7, e o Fluminense não tem isso. O Fluminense está de pé porque nós em 2016, mesmo perdendo, fizemos a boa política. As pessoas inventarem uma bandeira que é nossa, a bandeira do voto online é nossa, é uma proposta nossa e que a gente está trabalhando para realizar. Tanto é que no segundo mês de gestão, ainda em 2019, a gente contactou empresas que tecnicamente podem implementar e que nos dizem que é possível sim implementar tecnicamente, desde que a gente tome cuidado, como você falou, com questões de fraude, de lisura e tudo isso. E é por isso que a gente fez o quê?
criou uma comissão interna, entregou o departamento jurídico do clube para que a gente possa entregar na mão do presidente do Conselho Deliberativo a análise para que não gere judicialização. Bom, e antes de vascaínos acharem ruim, por que você está falando do Fluminense? Eu estou trazendo um caso, aliás, a gente tem avaliado vários casos. Trouxe do Flamengo, que fez eleições 100% presencial, com toda essa mídia nojenta, podre, cobrindo sem comentar um a respeito da sacanagem que rolou no Vasco. E agora o Fluminense, que estava com tudo armado para fazer uma eleição online, com um presidente que é aliado da Sempre Vasco, agora dando para trás com relação a essa eleição. E dizendo que a culpa é do estatuto, que não está de acordo com as regras para uma nova eleição. Eu vou trazer um trecho de uma live da Hora do Flu, onde tinha o Antônio Gonzalez, que é um desses caras que está brigando ali na justiça junto com um grupo político para que ocorra essas eleições online no Fluminense. E ele fala que o estatuto do Fluminense, que já foi feito lá em 2002, se eu não me engano, já previa uma discussão das eleições de forma online no clube. Vou deixar para você ver. Eu te mandei agora o print do artigo 164, tá? Vou botar aqui pra galera. Só que o Estatuto do Fluminense, ele é claro. O seu artigo 164 diz o seguinte: o eleitor deve expressar seu voto assinalando os nomes dos candidatos de sua preferência na célula ou em sistema informatizado que venha a ser implementado no clube, na forma disciplinada, com o regulamento geral e o regimento de competência aprovado pelo Conselho Deliberativo, ponto. Ou seja, não existe discussão sobre o voto online. O Estatuto, que é de 2001 para 2002, já contempla isso. Então tá aí exposto, escancarado mais uma vez, que tudo que fizeram no Vasco foi uma armação com muita influência fora do Vasco, usando o judiciário, né, para poder ferrar com uma eleição que estava acabando, e hoje a gente está colhendo toda essa sacanagem feita e ver os rivais aí lutando por eleições presenciais, inclusive agora um presidente que é ligado a um grupo que sacaneou a eleição no Vasco, que fez ela se tornar online, dizendo que não tem como fazer, ou provavelmente ela não vai rolar, porque não tem tempo hábil. Olha só, é a eleição no final do ano que vem, e a nossa foi agora e teve tempo hábil, né? Não tem tempo hábil porque ela pode infringir regras estatutárias. Lá no Fluminense e no Flamengo, o estatuto ele está sendo respeitado, coisa que não aconteceu no Vasco da Gama, e por causa dessa sacanagem, dessa pilantragem com o nosso estatuto, a gente está aí amargando um time horroroso que não tem perspectiva para sair dessa segunda divisão ou indo para uma terceira divisão, se continuar com esse planejamento aí vazio para o futebol em 2022. Deixe sua mensagem, curte o vídeo, compartilha. Um domingo abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.